Nessa unidade, nós vamos abordar especificamente as identidades entre Gestalt, fenomenologia e existência. Né? É importante entender que toda fenomenologia, toda vivência fenomenológica é existencial. E que a existência, em específico, é fenomenológica. E que a existência e a vivência fenomenológica são especificamente gestaltificativas. Né? Isso em particular porque a existência, que é fenomenológica, é eminentemente a ação. A ação, enquanto atualização de possibilidades, a vivência pré-reflexiva da ação, é o que nós chamamos de existência. A existência é fenomenológica, porque a ação em específico é o vir a ser criativo, o vir a ser formativo de algo que não existe. Né? E a vivência da ação se constitui compreensivamente. Né? A ação em específico é compreensão e musculação. A existência é a momentaneidade instantânea da ação. A existência, o episódio existencial, é o episódio da ação. E a ação, a vivência da ação, se constitui como compreensão, se constitui como cognição, né? Cognição pré-reflexiva, que em específico é a compreensão. A vivência compreensiva é a vivência existencial, né? Que simultaneamente é cognição e musculação. Né? E a vivência compreensiva, enquanto cognição, compreensão e musculação, é especificamente a existência. Né? E Gestalt é uma designação do modo como a ação se constitui. Isso quer dizer que, em específico, a Gestalt, a ideia de gestaltificação, né, trata em específico do modo como a vivência fenomenológica se constitui, como a existência se constitui. Né? A vivência fenomenológica se constitui como gestaltificação. A vivência fenomenológica, que é a existência, se constitui como gestaltificação. Né? A gestaltificação, né, nós estamos acostumados a ouvir, é o todo que é diferente da soma das partes. Né? Nós poderíamos dizer assim, enquanto o método fenomenológico existencial gestaltificativo é a vivência e a preservação da vivência do todo que é diferente da soma das partes, né? Enquanto vivência pré-reflexiva, isso é diferente da vivência explicativa, né? Da vivência reflexiva, da vivência conceitual, né? Que especificamente poderíamos dizer assim, né? É um método de Jack o Estripador. Vamos por partes. É a partição. Enquanto a vivência fenomenológico-existencial gestaltificativa, pré-reflexiva, é a vivência de totalidades significativas que existem enquanto totalidades que são diferentes da soma das partes, né? A experiência conceitual, né? A experiência reflexiva, é a experiência das partes, dos conceitos, né? E diríamos assim, é o método de Jack o Estripador. Vamos por partes, né? A vivência pré-reflexiva
fenomenológica existencial, que em específico é gestaltificativa, é vivência de multiplicidade de possibilidades. Ou seja, é vivência da emergência e do desdobramento de multiplicidades de possibilidades. Né? Possibilidades que não se excluem entre si, mas que totalizam na vivência de uma totalidade que, especificamente, não é a adição das partes, mas diríamos assim, é a apuração do sentido das partes. Apuração do sentido, apuração enquanto totalidade, né, que se constitui compreensivamente, né, que se constitui numa totalidade, na vivência de uma totalidade que é diferente da soma das partes. Né? Esse processo de constituição da compreensão e da musculação, né, em específico, se dá como vivência de implicação. As possibilidades são múltiplas. As possibilidades são as forças criativas que nós vivenciamos no modo pré-reflexivo e pré-conceitual de nós sermos, no modo fenomenológico existencial da ação, no modo de nós sermos, que é o modo fenomenológico existencial gestaltificativo. Nesse modo pré-reflexivo de nós sermos, nós vivenciamos multiplicidade de possibilidades. Essa multiplicidade de possibilidades se organiza em plexos. E o seu desdobramento é um contínuo fluxo formativo vivencial da formação de plexos. Esses plexos são as gestalts, né? E a palavra plexo, a origem da palavra plexo, responde pelo sentido de vivência implicativa, de implicação enquanto designação da vivência fenomenológico-existencial gestaltificativa. O fluxo da implicação progressivamente constitui-se enquanto totalidades significativas, enquanto gestaltes que se constituem compreensivamente, que constituem a compreensão, a fenomenológica existencial gestaltificativa da compreensão. Então, a compreensão se constitui no âmbito da vivência da implicação. A vivência compreensiva, enquanto vivência fenomenológico-existencial gestaltificativa, se constitui no âmbito da vivência implicativa de multiplicidades de possibilidades que se organizam por competição e argumentação em plexos que figuram conscientemente, cognitivamente, como compreensão. O processo da vivência da implicação se dá como o modo de sermos do vir a ser, o modo de sermos do acontecer, o modo de sermos que, na constituição de plexos, na implicação, na gestaltificação, se constitui como o processo da criação, como um processo formativo, como um processo de formação da criação e da superação. Vivência esta do processo de acontecer, no qual as possibilidades, os plexos de possibilidades, vividos como compreensão e como musculação, se constituem como coisas, se constituem como acontecidos, né? Inéditos, né? Eminentemente criativos, na medida em que as forças que são as possibilidades são forças eminentemente criativas. São forças que se definem pelo seu poder criativo.
De modo que a vivência fenomenológico-existencial, de igual modo, o que podemos chamar de vivência gestaltificativa, se caracteriza como a vivência da criatividade, uma vivência da criação e como a vivência da superação. O processo criativo da vivência fenomenológico-existencial gestaltificativa é um processo que se constitui a partir da plexificação, da gestaltificação de multiplicidade de possibilidades, né, que se constituem em plexos. Plexo é uma multiplicidade organizada, é a vivência de uma multiplicidade organizada, que enquanto vivência de multiplicidade organizada de possibilidades, se constitui enquanto totalidade, apurativamente, em compreensão gestaltificativa fenomenológico-existencial e musculação gestaltificativa fenomenológico-existencial. O que caracteriza a gestaltificação, da mesma forma que o que caracteriza a vivência fenomenológica e a vivência fenomenológica existencial da ação, né, é que ela é a vivência de uma multiplicidade de possibilidades, né, que pré-reflexivamente, né, se articulam em gestalts, se articulam em plexos, se organizam criativamente, formativamente, em gestalts, em plexos, e esses gestalts, esses plexos, se constituem como consciência compreensiva fenomenológico-existencial e musculação compreensiva fenomenológico-existencial. De modo que uma característica fundamental, tanto da vivência fenomenológica, quanto da existência, quanto da gestaltificação, é esse aspecto criativo, esse aspecto formativo, né, da organização implicativa, da organização como implicação pré-compreensiva, né, de multiplicidades de totalidades que se constituem como compreensão e como musculação fenomenológico-existencial e gestaltificativa. De modo que o processo da criação é tanto o processo de constituição da compreensão, como o processo de constituição da musculação criativa. É o processo de criação compreensiva e musculativa da ação. De modo que a ideia de gestaltificação caracteriza eminentemente o modo como a ação se constitui como o devir, como o vir a ser criativo, como a vivência fenomenológico-existencial gestaltificativa da criação, da criatividade, que se dá no modo fenomenológico-existencial de nós sermos da ação, modo fenomenológico-existencial e dialógico do acontecer. Esse modo fenomenológico-existencial do acontecer, enquanto implicação, enquanto compreensão, enquanto musculação, enquanto ação, especificamente, é gestaltificativo. E é o que nós chamamos de fenomenológico existencial. E ele se constitui como um modo particular de conhecer, que é a compreensão fenomenológico existencial gestaltificativa. Um modo particular de conhecer que é eminentemente criativo e que é eminentemente produtivo, que é o vir a ser do novo, o vir a ser do inédito, a produção, a criação desinteressada e inútil fenomenológico existencial.
que é especificamente gestaltificativa.